Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Graça e paz para você que está nos lares, nos assistindo, acompanhando e cultuando ao Senhor Jesus nessa transmissão. Que o Senhor Jesus possa abençoar sua casa, sua família, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso. O grande eu sou, aquele que era, que era e que há de vir. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não há outro lugar melhor para se estar do que na casa do Papai. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor nosso Deus e todo-poderoso Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua graça e misericórdia que se renovou nessa manhã, em nosso favor, em favor de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, que anjos do Senhor acampe ao redor desta igreja, ao redor de cada lar, onde essa transmissão chegar, que nada possa impedir o teu mover, o teu agir, de cada um ouvir a porção dobrada da tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações, assim, Senhor, como tu falaste comigo, fala com cada um do teu povo, Deus, que cada um venha receber da parte do Senhor aquilo que lhe é devido. Eu creio que o Senhor tem muito mais para nós, para cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas espadas, nossa palavra, em Hebreus 11, 6. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é movidos pela fé. O Senhor falou poderosamente comigo sobre fé. E sobre esse assunto só que nós vamos tratar nessa noite. Porque nós estamos em tempos que ainda respira e expira muito cuidado. Né? Nós estamos num período que nós precisamos aplicar o tempo todo a nossa fé. E muitos de nós cremos num Deus invisível, mas não potencializamos a nossa fé nesse Deus. Então, Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele que dele se aproxima precisa crer. É interessante que todos nós cremos num Deus poderoso. Cremos que existe um Deus invisível que nós não vemos aos nossos olhos naturais, né? Nós vimos espiritualmente, mas aos nossos olhos espirituais nós não vemos. Mas nós acreditamos que Ele está aqui. Deus está aqui, a presença dEle é real. Nós sentimos no louvor, nós sentimos na nossa oração, na nossa adoração, na nossa entrega, no nosso coração, falando conosco da mesma maneira que Ele está no teu lar, na tua casa, com os teus filhos, zelando e cuidando se cada um de nós estamos aqui, porque Ele cuidou de nós, Ele cuida de nós. Existe um Deus do impossível e precisamos crer, mas precisamos entender, buscar a fé, aplicar o poder da fé no Senhor Todo-Poderoso. Fé não é somente acreditar, mas fé é gerar a existência, materializar, como o pastor Wander falou. Você não está vendo, mas já aconteceu. Então, o que é fé, irmã? Fé é você ter a certeza. Certeza quer dizer nenhuma sombra de dúvida, nenhuma variação. É realmente ter certeza que as coisas que você espera
e ter a convicção. Você espera, mas você tem certeza que ela vai acontecer. Fé é ter a certeza, a convicção que as coisas que você espera vai acontecer. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado nesse tempo difícil a provisão do Senhor na sua saúde, nas suas finanças, na sua casa, uma provisão divina que só você sabe que você está passando dentro do seu lar? O homem natural só acredita naquilo que vê, só acredita no possível. O homem natural só acredita naquilo que vê. Mas Deus, Ele é espiritual. Então a nossa fé, ela precisa ser espiritual. Não é uma fé terrena. É uma fé humana, mas é espiritual. Porque é você que faz, é você que aplica. Toda vez que você acredita somente naquilo que é possível, somente naquilo que você vê, você anula a Deus. Você anula o poder de Deus. Você anula a presença de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que se aproximam dEle precisa crer. Se você não tem fé, você anula a presença de Deus. E como orar se você não tem fé? Irmão, o que é exatamente ter fé? É ter a certeza, está dentro de você. Está dentro, o Espírito Santo colocou dentro de você. Você sabe que existe a possibilidade, Deus é o Deus do impossível e que vai acontecer. Portanto, se você só for movido pela crença, nunca terá fé. Se eu somente acreditar naquilo que eu somente vejo e ouço, mas no meu coração, no meu espírito não sente, nunca tenhamos fé o suficiente, transponível, para transpassar barreiras, para sair além do limite diante daquilo que eu e você podemos fazer. Ter fé, estar além do nosso controle. Ter fé é acreditar no impossível. E a fé é revelada na pressão. E o que manifesta em mim e em você no momento da pressão? Reclamações, murmurações, raiva, ira, blasfêmia. Já se pegou naquele momento tão turbulento durante a semana, na sua casa, no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, de faculdade, de estudo, que você sentiu vontade de gritar, que sentiu vontade de sair da presença. Mas por causa da sua fé em Cristo Jesus, você falou não e se recompôs. Isso é um momento de fé. Nós, que somos cristãos, precisamos da fé o tempo todo para ser aplicada no nosso dia a dia. A fé é revelada no momento de pressão. Se você está ainda saindo desse propósito, entrando nesse contexto que eu falei, de rebelião, de reclamação, de murmuração, não está aplicando a sua fé direito. Não está aplicando, porque aquele que tem fé verdadeiramente e olha para Cristo, para a cruz de Cristo, nos momentos que a tribulação, situações, circunstâncias vêm, você é capaz de se recompor e lembrar que Deus é o Deus do possível. Todos nós passamos por esses dias maus. Todos nós, e todos os dias. A palavra do Senhor diz que todos os dias sem mal é mal.
Mas a palavra diz que nós vivemos por fé. 2 Coríntios 5:7 diz isso, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E muitas vezes nós achamos que a fé, ela só é liberada em nós para alcançarmos algum objetivo. Enquanto você tem um objetivo e está buscando o seu foco de adquirir algo, você fica ali firmemente, buscando, implorando, clamando, planteando diante do Senhor. Mas para aplicá-la todos os dias, ela some. Nos momentos mais improváveis, que você deveria ter fé para falar sim, sim, não, não, num telefonema, você não tem. Ela foge, ela some, e aí sai do propósito do Senhor. Não existe, não tem como fé, dúvida e incredulidade estarem no mesmo lugar. Ou você tem que ser um homem de fé, uma mulher de fé, um vaso para honra e não para desonra. Não tem como habitar no mesmo corpo dúvida, incredulidade e fé. Movidos pela fé, nós vamos enxergar espiritualmente além do que os nossos olhos naturais podem ver. Nós iremos ter foco e determinação, e isso vai nos trazer experiências sobrenaturais. Irmã, eu ainda não vivi nenhuma experiência sobrenatural com o Senhor. Peça, tenha fé, não duvide, espera, confia nele, que esse dia vai chegar. Basta uma determinação, um foco, uma trajetória, assim como você ora por qualquer coisa. Esses dias, estava faltando material para terminar. Gente, a nossa casa está sendo assim, de honra e glória. Ainda vocês vão ouvir esse testemunho. Assim, muitas bênçãos. A pastora já ouviu um pouco, assim, tem muitas bênçãos ali de muitas pessoas de dentro da igreja, que é o lugar certo, o povo de Deus. E esses dias estava faltando material, e eu falei assim para o irmão, conta aí quantos que está faltando, porque eu quero orar em cima exato daquilo que precisa. Porque nós precisamos orar especificamente naquilo que nós precisamos. Nós precisamos andar por fé, mas saber também aonde você quer chegar. Porque a fé que você aplica é até onde você quer ir além e aonde você quer chegar. Então, nós precisamos aplicar a fé. E comecei a orar em cima daquilo que eu precisava. 2 dias a bênção chegou. Em Hebreus 11, 24 a 27, diz assim. Isso aqui é tremendo, essa passagem. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado, durante por algum tempo. Por amor de Cristo, considerou-se a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Olha o versículo que nós lemos no início. E pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que era invisível. Já pensou? Um homem preferir sair das regalias do rei, do que viver no pecado, do que ter esse tesouro, porque ele sabia que existe um tesouro ainda maior, invisível. Invisível. Gente, isso é fé. Ele não viu, mas ele creu que tinha algo maior do que os olhos poderiam ver dentro da casa de Faraó. Ele foi movido por fé. Você é movido por fé? Você entende o que é ter fé
nos momentos bons e nos momentos ruins? Segunda-feira, acho que segunda-feira, isso mesmo. Nós estávamos indo, eu e minhas 3 crianças, estávamos indo para a casa da minha sogra. E, normalmente, a gente vai a pé. Desse dia, o sol estava quente, e eu fiquei ajeitando as coisas em casa, e falei, vamos de ônibus. Irmãos, 4 passagens. 4 passagens, a passagem hoje não está muito barato, né? Mas, como o Uber, às vezes, pode recusar 3 crianças nessa pandemia, tens muito zelo e muito cuidado por elas, né? Então, vamos de ônibus. Mas chegou no ponto, quem mora nessa região sabe que o nosso ônibus daqui demora. Agora está melhor, porque agora tem 2 ônibus, antes era só um. Então, chegou no ponto de ônibus, estamos lá. Passou 1, 2 minutos, aí eles começaram. Mãe, vamos a pé. Mãe, esse ônibus está demorando. Mãe, eu não aguento mais esperar. Mãe. Começaram a reclamar. Aí eu falei assim, filhos, olha, o sol está quente. Vamos de ônibus, é bênção, vamos de ônibus. Aí fiquei ali. Aí entramos no ônibus. O ônibus chegou, demorou. Chegou. E aí o motorista falou assim, fala para as crianças ir lá atrás, paga só uma passagem. Amém. Obediência imediata, claro. Na mesma hora, as crianças já desceram, foram para o fundo e ficaram lá. E só estávamos só a gente no ônibus, gente. Descemos lá perto da casa da minha sogra. Aí falei assim, viu? Olha a bênção que nós recebemos. E vocês murmurando? Você viu como que Deus prepara todas as coisas? Se a gente tivesse vindo a pé, a gente estava cansado, suado. E comecei a mostrar para eles a bênção que é. Mas quando você murmura, nós não conseguimos enxergar as bênçãos que Deus tem para nós. Mas um período de fé, ela vem com sacrifício, um período de fé vem com dor, um período de fé vem com momento de espera. E muitos de nós não queremos esperar, queremos as coisas muito rápidas. E não funciona assim. Para ter nem internet, né, não consegue ser assim hoje também. Muitas vezes cai, pelo menos lá em casa acontece. Né? Muitas vezes cai, muitas vezes rodas, e as pessoas não querem esperar, perdem bênção por causa de murmuração, por causa de não saber esperar. Se eu tivesse cedido à pressão das 3 crianças no meu ouvido mais de 1 hora, eu não teria recebido a bênção de pagar uma só passagem. E também não teria ido no conforto de um ônibus, que é melhor a pé, porque, apesar de que ela não mora tão longe, mas andar daqui lá ia... Né? Mas amei, eu louvo a Deus, porque o Senhor é bom, e o tempo todo Ele é bom. E Ele nos dá a oportunidade de enxergar o mover dEle através da nossa fé. Se você não tem fé, nós não conseguimos ver a simplicidade que Deus age em nós. Andar pela fé é saber aonde queremos chegar. Só faz aqueles que são ousados, aqueles que não temem as circunstâncias, a Deus. Isso é forte, porque realmente nós precisamos ser ousados para andar em fé. Né? Como foi citado os exemplos aqui no começo, da irmã Alessandra, o pastor falou também. Então, nós precisamos, né, dar esse passo de fé. E não é fácil. Basta você determinar e querer. Não é fácil você sair de uma rotina e mudar e se disciplinar, né, de uma hora para outra. Mas é possível. Se você quer, você consegue. Tudo é uma decisão. A fé se firma pela palavra de Deus e nas suas promessas. Portanto, todavia, é necessário ter uma vida de leitura da palavra e de oração. Sem isso, não tem como conhecer o coração do Pai. E por mais que você aplique a sua fé, o Senhor faz aquilo que está na tua palavra. O Senhor não foge da tua palavra e nem dos seus princípios. Por isso, não devemos desanimar. Seja forte, corajoso, fortalecidos em Deus. Não olhe para a adversidade, nem para as circunstâncias. Apenas tenha
intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é na oração. A oração é o poder da fé em ação. Aqueles que são movidos por fé, não apenas enxergam algo melhor, mas também materializam as suas realizações. Gente, tem coisa melhor do que você sonhar? A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos ao Senhor, não duvidando no nosso coração, mas crendo, será feito. Então, tudo que você sonha, tudo que você pede para o Senhor, se está dentro dos princípios do Senhor, será feito. Isso é fé. Simplesmente isso. Acreditar aquilo que você está esperando que já aconteceu antes mesmo de acontecer. Meio louco, mas dá para entender, né? Porque é do Senhor. A palavra do Senhor é loucura, né? Para os homens naturais, mas para o Senhor ela se define espiritualmente. E para nós também, aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus tem um compromisso com sua palavra. Logo, também tem com você. Há uma recompensa para aqueles que o buscam. Deus tem compromisso com sua palavra. Logo, tem para com você. A palavra do Senhor diz que Ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Tudo que Ele falou aqui há de se cumprir. Tudo que você está orando, buscando em fé, aqui há de se cumprir. Você está respaldado, guardado em Cristo Jesus. E tudo que você pede para o Senhor há de se cumprir pelo poder da sua fé. A fé move porque você tem a certeza que irá acontecer. É preciso realmente ter a certeza, a convicção que vai acontecer. A sua vida pode ser um exemplo de fé para outros serem curados, salvos e libertos. Isso aqui é extraordinário, porque muitos olham para nós, para mim e para você, e veem em você e em mim uma pessoa improvável. Ora, não deveríamos nem estar aqui, e nem estaríamos se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Mas as pessoas nos olham e elas são afirmadas em fé, porque viu essa mudança de fé gerada em nós. Então vamos lá para João 9, 1-3. Olha o exemplo de testemunhos pela fé, sem uma sequer palavra. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntavam: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas, para isso acontecer, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Você tem sido um testemunho de fé para outros? As pessoas podem olhar para você e ver: nossa, como fulana mudou. Precisamos. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, nós mudamos. Porque não existe ninguém que verdadeiramente conheça Jesus e tenha fé que continua igual. Em Tiago 1, 7, 8 diz: não apenas pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, que é instável e faz tudo o que quer. Isso aqui é bem contrário da fé. Mente dividida. Isso aqui é muito sério. É uma pessoa que não é respaldada pela palavra do Senhor, porque aquele que é respaldado, ele fica com a verdade, ele fica com uma palavra. É uma pessoa que não está alicerçada, buscando todos os dias, constantemente, a presença da palavra do Senhor, a meditação, o tempo a sós com o Senhor, de conversar. Queridos, assim, quando você
tem uma vida com Deus, o tempo todo você fala com Ele. Não é só nos momentos que você está orando que você fala com o Senhor Jesus. É o tempo todo você fala com Ele. Tudo que você faz, você fala com o Senhor Jesus. Se você vai cozinhar, se você vai limpar a casa, você está falando com o Senhor Jesus. Né? Muitas vezes, você quer que alguma coisa saia de excelência, bem feito, dentro da sua casa, para alguém, para alguma pessoa, até para atender um telefone, você fala, e aí, Espírito Santo, o que eu falo? O que eu faço? É a excelência do Espírito Santo agindo em nós. E Ele faz pelo poder da nossa fé. É você que ativa. Essa é a chave de motivação, de ativação da sua fé o tempo todo. Pelo poder do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer também. Então, é com Ele, junto com Ele. É uma parceria. E é você que é responsável pela que entra na sua mente e no seu coração. Né? Eu creio que, acho que foi essa semana, eu ouvi de novo lá na intercessão, que nós mais aprendemos aqui nessa igreja é guarde o seu coração. De tudo que você deve guardar. Aliás, Provérbios 4:23, se você ainda não anotou esse versículo-chave da Igreja Viva Center, anota aí. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Ou seja, pois dele depende a sua fé. Você empresta seus ouvidos para ouvir o que não deve e depois ficar com a mente e o coração dividido? Guarde o seu coração, guarde os seus ouvidos. Dúvida e fé não são parceiras. Aquele que duvida já não está em fé. Os dias são difíceis, mas nos dias difíceis é que o Senhor aumenta ainda mais o poder da nossa fé. Isso aqui é extraordinário, porque eu tenho certeza que não é só eu. Tenho certeza, muita gente passa. Tem vezes que você passa aquele dia assim, abençoado, mas abençoado assim, sabe? Só a glória. Mas pelo poder da sua fé, no final do dia, você pode respirar aliviado e falar assim, eu venci, eu venci, eu venci, eu guardei a minha fé, eu perseverei, eu alcancei ao alvo que é Cristo Jesus. Porque você guardou a sua mente, você guardou a sua fé, você guardou a sua boca e você guardou os seus ouvidos. Porque tem momentos que vão vir assim, são assim. Porque todos nós somos seres humanos, é um lapidando, tratando o outro, lidando com o outro. E é coisa mais sobrenatural e difícil a convivência com todos os seres humanos. Não é fácil, até dentro da sua casa mesmo. Não é longe, não. É com seus filhos, é com seu marido, é com seu vizinho, todos os dias é assim. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, temos que levantar a bandeira da vitória. Aleluia. Não se mova pelo que você sente. Não se mova pelo que você sente. Mova pela palavra de Deus. Isso também, assim, para mim ficou muito, muito fixo isso, porque eu aprendi assim, no momento de muito calor, de dor. Porque, assim, eu estava passando, eu queria que uma irmã exatamente, né, fosse atendida. E não é assim, não é no calor das nossas emoções. É pela palavra, é pela razão, não é pela nossa motivação. Não é pelo nosso tanto fazer. A palavra do Senhor diz que fé sem obras é vazia. Mas obras cheias de obras, sem fé, também é morna, é morta. Porque nós precisamos aplicar o poder de Deus. Mas esse fica por um outro período, a fé e obra. E vamos só na simplicidade da fé. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Isso aqui é muito forte, porque os discípulos andavam com o Senhor.
Mas em determinados momentos, eles precisavam de ter mais fé, de acreditar naquilo que os olhos deles viram e que não viram. Precisavam de ver o poder sobrenatural do Senhor pelo poder da fé, porque Jesus estava ali em pessoa junto com eles. E em dados momentos, eles precisavam de aumentar a fé. Nós também. O tempo todo nós precisamos aumentar esse poder da nossa fé. Se você crer de todo o coração, lhe será feito. Quem sabe quem é, não se move de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a sua identidade. Isso também é muito forte. Quem sabe o que é, não se move de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a sua identidade. Os desafios e os problemas que você tem que ativar a sua fé. Quem ativa a sua fé, ativa as águas vivas que está dentro de você. De dentro de você flui um rio de águas vivas. O desânimo mata a fé e traz a frieza espiritual. A fé prospera no meio do desconforto. A fé prospera no meio do desconforto. Não importa qual seja a crise que você está passando, se é na saúde, se é nas finanças, se é no conjugal, se é no espiritual. Mas a sua fé vai te fazer vencer e de prosperar. Foi assim com muitos homens da Bíblia, da palavras e mulheres de fé. Um bom exemplo disso está na galeria da fé dos heróis, que nos dão exemplos que momentos ruins eles passaram, circunstâncias adversas chegaram, mas pelo poder da fé, eles venceram. A fé atua no meio do desconforto. O Evangelho não se trata de conforto, mas de propósito. Estar no Evangelho não se trata de conforto, mas de propósito. Declare sempre palavras de fé e você moverá céus e terra. Não há limites para aquele que ativa fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. É uma palavra de simplicidades da fé. Como nós precisamos realmente, assim, todos os dias. Às vezes a gente acha que para ser fé tem que estar ali horas e horas e horas e horas, orando, jejuando, consagrando. Não precisa disso. Basta você crer que você está ali esperando do Senhor. Basta você ter aquela certeza que já aconteceu antes mesmo de acontecer. Isso é fé. Isso é crer no poder sobrenatural do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por esse ensinamento de fé no dia a dia. Fé de simplicidade em crer no sobrenatural da palavra de Deus. Andamos por fé e não por vista. Ainda que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Certa feita, conta a palavra do Senhor que Elias mandou o servo dele subir ao monte e ver se havia chuva. E não havia chuva, não havia ainda. O servo simplesmente falou que havia simplesmente uma nuvem pequena do tamanho da mão de homem. Mas isso era o poder da fé, que a chuva já estava por vir. José, mesmo na cova, ele continuou acreditando nos sonhos que Deus tinha dado para ele, enquanto ainda estava no conforto da casa do seu pai. Daniel, mesmo sendo jogado nas covas dos leões, ele creu que o Senhor poderia livrá-lo. Para se aproximar do Senhor, precisamos somente crer. A palavra do Senhor diz que para ter fé, basta somente confiar e esperar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Todo-Poderoso, Tu és amado. Senhor, nós Te louvamos por essa palavra.
simples e genuíno do poder da fé é simplesmente esperar no Senhor. Porque aqueles que se aproximam do Senhor precisam simplesmente crer. Precisa simplesmente crer no poder, porque não é nós, é o Senhor que faz. Somente ativamos, Senhor, aquilo que já está preparado para nós no reino espiritual. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tudo já está preparado para nós. Nós só precisamos acessar, nós só precisamos trazer à existência aquilo que o Senhor já nos preparou. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Dai-nos fé para vir para a tua casa. Muitos estão, Senhor, mal, com a mente perturbada, com a mente angustiada, opressiva, mal, mas não conseguiram acessar a fé para estar na tua casa, para buscar em Senhor Jesus cura, alívio, renovo, libertação. Senhor, vai de encontro, Senhor, essas vidas nos lares nessa hora. Vai arrancando os teus filhos, Senhor, do leito do hospital. Vai arrancando, Senhor, papai, da depressão, do quarto escuro. Vai arrancando do leito de morte. Deus, que toda morte física e espiritual nós repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a fé dos teus filhos, Deus, sejam ativados nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, nós não merecemos, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos alcança todos os dias, e pelo poder que há no nome de Jesus, nós acessamos a nossa fé e adentramos, Senhor Jesus, na tua presença, e cremos que o Senhor tudo pode. Tu és o Deus do impossível. Se tu és o Deus do impossível, tudo nós podemos no Senhor. Nós temos o poder, Senhor, através do teu nome, pela nossa fé, de buscar em ti, de buscar no Senhor auxílio, conforto, proteção, reconciliação. Precisamos, Senhor Jesus, buscar libertação junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toma os teus filhos, Deus, toma os teus filhos em tuas mãos nessa noite. Deus, ativa a fé de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta igreja, daqueles que estão nos lares. Deus, em nome de Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.